Aleluia. A presença de Deus está manifesta aqui, amém? Você pode sentir essa presença gloriosa e bendita? Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom. E esse mês nós estamos falando sobre Espírito Santo, desperta-nos. Quem aí está sendo despertado? E quem está na expectativa por mais? Levante a mão bem alto aí. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. Falar do Espírito Santo é uma coisa muito maravilhosa, né? Eu gosto demais de falar do Espírito Santo, porque ele é incrível e ele é a razão de eu estar aqui hoje. E a minha caminhada com Cristo se deu aos 4 anos de idade. Minha mãe nos levava para a igreja bem pequenos. E nós aprendemos, né? Escola dominical. Quem aí participou de escola dominical? Levanta a mão. As canções, aquelas ovelhas enormes, tudo de feltro, né? Então, é isso aí. A gente aprendia ali os louvores, depois nós ouvíamos a história, conhecíamos todas as historinhas da Bíblia. E assim foi minha caminhada com Cristo, até que eu fui chegando na fase da adolescência, e eu sentia no meu coração assim um buraco, algo faltava ali. E eu não entendia o que estava faltando. Nós éramos de uma igreja bem tradicional. E eu aprendi desde cedo que Deus é maravilhoso, o Criador de todas as coisas. Amém? Que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Amém? E o Espírito Santo era o terceiro ser da Trindade. E só. E não se falava. Parecia que ele nem tinha importância. Eu nem sabia o que era o Espírito Santo. Eu nem sabia que... Assim, é o Espírito Santo, ok. E não sabia nada além disso. Mas eu cresci com uma inconformidade, eu era muito apaixonada por Deus, eu amava ler a Bíblia, e desde pequena eu sempre gostava de ler e escrever anotações, e na escola eu falava para as minhas amigas, eu evangelizava, falava de Jesus, eu juntava o pessoal para falar. Eu tinha algo no meu coração, um desejo ardente, mas ao mesmo tempo eu tinha um vazio muito grande. Alguma coisa faltava que só aquilo que eu estava aprendendo não era o suficiente. E eu não sabia o que era. E ali eu fui crescendo, tentando entender isso. E aí eu fui buscar isso no perfeccionismo. Então eu entendi que eu precisava talvez ser muito boa em tudo que eu fizesse, para que eu pudesse talvez ser preenchida por Deus. Era como se eu não estivesse agradando o coração de Deus e tivesse alguma coisa faltando. Alguém já sentiu algo parecido? É isso aí. Ou então, depois, mais para frente, eu fui buscando preencher aquilo que estava faltando através de pessoas, conexões, amizades, né, namoros, e nada resolvia. E aí o Espírito Santo maravilhoso, que eu não conhecia, me conduziu até este lugar, aqui na Renovada. E eu lembro que quando eu cheguei aqui a primeira vez, era na Jabaquara, a primeira vez que eu vi a igreja, conhecer. E lá na Jabaquara o apóstolo Joel estava pregando, e eu lembro até hoje, que não lembro como é que era, eu sei que tinha... cadeiras nas laterais, assim, eu estava sentada bem naquela ponta. E aí ele falava das 5 pedras que Davi pegou no riacho e dos ministérios. E eu achei fantástico o jeito dele ministrar, uma atmosfera diferente. Falei, meu Deus, eu quero muito vir para essa igreja. E eu lembro que eu vim oficialmente no primeiro dia de inauguração aqui desse prédio. E aí eu vim aqui e fiquei até hoje, amém? Glória a Deus. Quando eu cheguei neste lugar, nós tivemos todo um movimento com os jovens, um despertamento. E ali eu fui entender que o Espírito Santo de Deus era Deus. E que, na verdade, ele era uma parte muitíssimo importante que eu não conhecia. E eu me permiti conhecer esse Espírito Santo. E aí eu falo que foi a virada de chave na minha vida. Porque todo aquele vazio que eu senti, ele deixou de existir. Porque foi preenchido por alegria, foi preenchido por paz, foi preenchido por amor, foi preenchido. E ali eu pude conhecer o Espírito Santo como venho conhecendo ele até hoje. Eu falo que cada passo caminhando em busca com o Espírito Santo, eu vou descobrindo uma coisa nova sobre ele. E esses últimos anos eu tenho conhecido ele numa profundidade assim tão incrível que eu fico tão feliz de saber, de conhecer, de poder experienciar isso com ele. E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar hoje, o que eu gostaria de trazer é, nós precisamos conhecer quem é o Espírito Santo para reconhecer ele. E quando eu reconheço ele,
então eu sou despertado. Amém? Por muito tempo eu não reconhecia, mas ele estava ali. Mas eu não o reconhecia. E eu costumo dar o exemplo assim, talvez você não me conheça ou me conheça daqui de domingo, né? Se eu for na porta da sua casa e gritar o seu nome, e você somente ouvir a minha voz, talvez você não saiba que sou eu te chamando, porque não vai reconhecer. Mas se na minha casa eu der um grito e chamar o meu marido pelo nome, na hora ele vai saber que sou eu que estou chamando. Porque nós temos relacionamento. Não estou gritando muito, não. Porque nós temos relacionamento. Nós temos convívio. Então, ele já me conhece só de ouvir a minha voz. Então, às vezes, a gente está ouvindo a voz do Espírito Santo, mas não está reconhecendo quem ele é. Amém? Tudo bem? Então, eu queria trazer para vocês hoje de uma forma muito prática. Quem é a pessoa do Espírito Santo? O que ele é? De que maneira eu posso reconhecer? E talvez no que eu for trazendo aqui, você vai identificar ele na sua vida em vários momentos. E vai aprender a reconhecer quem ele é, para então se despertar para quem ele é. Amém? Então, para mim, assim, foi uma descoberta enorme, gigantesca, quando eu descobri que o Espírito Santo era Deus. Gente, ele é Deus. Não é como, mas ele é Deus. Ele é Deus. É tão natural isso para a gente, que até na sala, quando a gente está ali ministrando para as crianças menores, a turminha de 3, 4 anos, às vezes a gente fala assim, quem mora no seu coração? Quem fala com você? Jesus. Amém, Jesus. Mas quem é que faz isso na prática? É o Espírito Santo. Você vê como é automático a gente não reconhecer? Então vamos trazer isso. Quem é o Espírito Santo? E eu quero ler para vocês alguns textos e a gente vai andar pela Bíblia hoje, amém? Vamos lá. O Espírito Santo, ele é Deus e ele é eterno. Hebreus 9:14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é eterno, ele é um Deus eterno. E esse Deus eterno é quem nos traz a consciência do pecado. É quem nos faz entender e nos purifica para que possamos viver uma vida servindo ao Senhor. Olha que poderoso. Quem é que faz isso? O Espírito? Ele é onisciente. O Espírito sonda todas as coisas. Quem sonda as coisas? O Espírito. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Quem conhece as coisas profundas de Deus? O Espírito Santo. Ele é onipotente. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Ele é onipotente. O Espírito Santo de Deus cobriu Maria com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Quem teve ação poderosa no nascimento de Jesus? O Espírito? Ele é onipresente. Para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde nós podemos escapar do Espírito Santo de Deus? Para onde eu poderei fugir da sua presença? Está em Salmos, e se você continua a ler, ele fala assim: se eu for no mais profundo abismo, ali você estará. Se eu for no alto do monte, ali também você estará. Não temos como fugir do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque ele é onipresente. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele ensina e ele nos lembra. Olha só, mas o conselheiro, o Espírito Santo. Quem que é o conselheiro? O Espírito Santo. Que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Não tem hora que você está conversando com alguém e salta um versículo na sua memória? Ou você está numa situação assim que você começa a orar e um versículo vem e algo vem? É o Espírito Santo. Ele é quem nos dá conselho. Ele nos guia, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade.
Quando o Espírito Santo vier, e ele já veio, amém? Ele vos guiará a toda verdade. Nunca estaremos no escuro. Nunca, quando nós estamos ouvindo o Espírito da verdade. Quando eu paro para ouvir o Espírito da verdade, eu não tomo decisões erradas, porque ele traz luz àquilo que é o caminho, àquilo que é a verdade, àquilo que eu devo fazer. Ele fala, o Espírito Santo de Deus ele fala com você, amém? E a palavra dá um exemplo, enquanto Atos 13:2 fala, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo para eles, separem-me Barnabé e Saulo para que a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo de Deus deu uma direção, ele falou com eles durante um período de oração e jejum. E ele se entristece porque ele é uma pessoa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus, ele tem vontade. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e a ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. O Espírito Santo, ele tem vontade. Ele é uma pessoa. Amém? O Espírito Santo, ele é consolador. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Ele vive com vocês e estará com vocês. O mundo conhece? Não. Não reconhece a voz, mas nós reconhecemos. Amém? O Espírito Santo habita nos que creem na palavra da verdade. Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? Você crê que o Senhor Jesus Cristo te salvou, morreu por você naquela cruz? Quem crê nisso, levanta a mão bem alta. Então eu tenho uma notícia para você. O Espírito Santo mora em você. Porque ele habita em todos os que creem. Ele habita em todos os que creem. Olha só o que a palavra fala. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados. A partir do momento que eu falo, Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim, e eu creio na palavra da verdade, que é a Bíblia, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem como um selo, como uma marca sobre a nossa vida, amém? E olha que tremendo, o texto fala assim, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Sabe, querido, qual é a garantia de que você vai morar na eternidade com Deus? O Espírito Santo que habita em você. Esse é o selo, essa é a marca do cristão. A partir do momento que eu reconheço Jesus e creio na sua palavra, o Espírito de Deus sela. E é a marca de que nós viveremos na eternidade com Cristo. Aleluia! Isso é poderoso. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Espírito habita em mim, habita em você, porque ele é o selo que nos conecta com a eternidade. Amém? Quantas vezes a gente pensa, o Espírito Santo está longe. Às vezes a gente ora e fala, parece que eu não sinto nada, não é? Parece que as pessoas oram em línguas, né? Se tremem inteiro, tem as manifestações diversas aqui, né? Se expressam na presença do Espírito Santo. Parece que ele não fala comigo, ele não me toca, nada acontece comigo. E aí vem a verdade da palavra. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. E a palavra é clara, o Espírito Santo de Deus habita em você e habita em mim a partir do momento que eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Então,
se eu quero reconhecer a presença dele em mim, eu preciso crer na palavra. Amém? Vocês, porém, não estão mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito... vamos lá. Vocês, porém, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, porque não tem como eu ter reconhecido a Jesus e não ter o Espírito habitando em mim. Não tem como. A partir do momento que eu reconheço Jesus, ele passa a habitar em mim. Amém? Você está entendendo, igreja? Aleluia! A partir do momento que eu reconheço Jesus, o Espírito de Deus habita em mim. E então, eu não estou mais debaixo do domínio da carne, mas do Espírito de Deus. Sabe qual é a diferença entre um cristão, aquele que reconheceu Jesus e já teve o selo do Espírito nele, e aquele que nunca reconheceu Jesus e ainda não tem o Espírito nele? Domínio próprio. Esse é um fruto do Espírito. A diferença está que diante de uma situação onde a minha carne quer governar, onde a ira quer governar, onde o pecado está me chamando, eu, por ter o Espírito Santo de Deus, tenho domínio próprio para dizer não. Para conseguir dizer não. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus não tem o domínio próprio, então ele está em escravidão. Está debaixo do pecado, do jugo, do erro. Ele não tem forças para sair disso. Porque quem traz liberdade é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. E é por isso que o diabo trabalha tanto para que nós não reconhecemos a pessoa do Espírito Santo. Porque a partir do momento que eu não reconheço a manifestação, não reconheço a presença do Espírito Santo que habita em mim, não há conserto, não há posicionamento, não há paz, os frutos não se manifestam na nossa vida e nos tornamos sujeitos, nos tornamos vulneráveis, essa é a palavra, vulneráveis aos ataques e enganos de Satanás. E é por isso que às vezes tem tanta gente que fala, é mais forte do que eu. Quem já ouviu isso? Ou já até disse, né? Não consigo vencer isso porque é mais forte do que eu. Nada é mais forte do que o poder do Espírito Santo de Deus. Porque este poder do Espírito Santo de Deus foi que deu forças a Jesus encarar uma cruz e morrer, entregar a sua vida por mim e por você. E no terceiro dia foi esse mesmo Espírito de poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E glorificou o corpo dele para que pudesse ainda andar por mais 40 dias, discipulando, exortando, ensinando, até que ele viesse. E aí Jesus vai embora e ele fala, mas não se preocupe, vocês não vão estar sozinhos, porque esse Espírito de poder que me trouxe até aqui será derramado sobre vocês. E vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Por que nós não estamos fazendo coisas maiores do que Cristo fez nessa terra? Por que que as portas do inferno ainda estão resistentes à igreja? Porque não reconhecemos a pessoa do Espírito Santo. Porque não é pela força, não é pelo poder, não é na nossa fala, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Não é por força nem guerra, as nossas armas elas não são carnais, elas são espirituais. É por isso nós precisamos reconhecer o Espírito Santo de Deus e sair desse engano que nos cega. Amém? Amém. O Espírito Santo, ele nos santifica. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus os escolheu desde o princípio para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito. E a fé na verdade. A obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Que Jesus Cristo veio, morreu por nós. E a obra santificadora, quem é que faz? O Espírito Santo. Por que ele faz a obra santificadora? Porque sem o Espírito Santo, nós não temos como viver em santidade.
Sem o Espírito Santo, a gente não tem como falar não para o pecado. Sem o Espírito Santo, a gente não resiste no dia mal. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue vencer as batalhas. Mas Ele nos santifica, Ele vai nos envolvendo, Ele vai nos convencendo do pecado, da justiça, vai nos dando força para liberar o perdão que precisa, vai nos dando força para poder enfrentar os desafios que vêm pela frente. Ele vai resgatando a nossa identidade, mostrando que somos filhos amados, que não há nada desse mundo que é mais poderoso do que Ele nos ama, que Ele venceu o mundo e que nós conseguimos também. É só ter bom ânimo, gratidão, retidão a Ele. Aleluia, esse é o Espírito de Deus que nos santifica. O Espírito Santo capacita e Ele nos dá dons. O Espírito Santo nos capacita e nos dá dons. Ele nos capacita, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito de Deus, quando vem, quando nós o reconhecemos, Ele nos dá poder e autoridade. E isso é para tudo. Poder e autoridade para poder caminhar no dia mau, no dia bom, para vencer o pecado, para vencer a injustiça, para vencer o nosso próprio eu. Ele nos capacita. Ele dá dons. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Porque quem dá isso para nós? O Espírito Santo. Eu me lembro que eu era extremamente tímida. E acho que eu já falei isso aqui em algum momento que eu preguei. Mas teve um momento que eu sentei ali no fundo e eu recebi o dom de amar. Porque, de verdade, a gente só ama por meio do... Aí tem pessoas que a gente precisa pedir duplamente. Espírito Santo, por favor, me ajuda a amar o irmão. Não é? É, gente... Né? A gente não é super-homem, a gente depende da graça, do favor do Espírito Santo, da misericórdia dele. Então, Ele nos dá dons. Então, se você tem dificuldade de amar, peça ajuda a quem? Você está com dificuldade de perdoar, você vai pedir ajuda para quem? Se você está se sentindo incapaz de executar alguma tarefa, você vai pedir ajuda para quem? Reconheça-o na sua vida, em todo o seu caminhar. Em todo o seu caminhar. E essa foi a parte mais linda do meu relacionamento com o Espírito Santo. Porque eu sempre me senti muito insegura. Muito. Eu precisava de validação para tudo que eu fazia. Tudo alguém tinha que validar, porque senão eu não achava que era bom o suficiente. Lembra do perfeccionismo que eu falei? Então, a gente vai vencendo. E então, eu comecei a pedir ajuda para o Espírito Santo. Eu comecei a trabalhar numa empresa e eu lembro que eu entrei de recepcionista. E eu falava assim, mas eu não quero ficar aqui, eu preciso aprender. E eu falava, Espírito Santo, me ajuda a entender, me ajuda a aprender, me ajuda a aprender. Eu comecei a estudar Excel sozinha. Senhor, me ajuda a aprender, me ajuda a aprender. Aí o diretor viu que eu estava me mexendo, tirando dúvidas, tentando aprender. Aí ele falou, vem cá que eu vou te dar mais uma tarefa. Aí passou para mim um controle de planilhas. Aí o Senhor me ajuda, eu não entendo de finanças, me ajuda a entender, Espírito Santo me capacita. Aí ele percebeu, aí ele me colocou na área financeira. Aí eu comecei, Senhor, me ajuda porque eu não sei ligar, eu não sei cobrar, eu tenho vergonha de falar com as pessoas, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Começou a desenvolver o trabalho, ele me colocou na gerência da produção. Por fim, quando eu saí dessa empresa, eu não tinha mais para onde subir. Aí eu tive que sair. Aí o Senhor me levou para outro lugar. E ali aconteceu a mesma coisa. Eu fui crescendo, até que eu saí, já estava gerenciando a empresa inteira. É pela minha força? Não. Como eu disse, eu era extremamente insegura, com medo de tudo que eu fazia. E quem foi que me ajudou? O Espírito. É para tudo na vida. Amém? O Espírito Santo convence do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem convence do pecado? O Espírito?
coisas que a gente faz e que parece um sinal alerta, assim, um amarelo piscando dentro da gente. Não vai por aí, não vai por aí, não vai, vai dar ruim, não vai. É o Espírito Santo. Tentando te convencer de não fazer o que você está insistindo em fazer. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. Esse texto é maravilhoso, porque eu afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz: Jesus será amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, no dia em que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo te trouxe aqui. Ele te levou a entender quem era Jesus. Ele te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Ele, o Espírito de Deus, te moveu neste lugar. Ele que está te convencendo. Então, nem glorificar a Jesus nós conseguimos por nós mesmos, somente por meio do Espírito Santo. Você consegue reconhecer o Espírito Santo na sua vida agora? Você conseguiu perceber o tanto que ele é presente na sua vida? Você conseguiu entender o quanto o Espírito Santo está falando com você o tempo todo? E que às vezes a gente só não para poder ouvir por não reconhecer que é o próprio Deus falando com a gente? E às vezes a gente está achando que é só um pensamento bobo que passou pela cabeça? E aí vem a batalha, né? Porque o diabo ele está se levantando para nos cegar a respeito de quem é a pessoa do Espírito Santo. E é por isso que o tema desse mês é: Espírito Santo, desperta-nos, nos acorda, nos faça enxergar como o Senhor é, quem o Senhor é, como o Senhor se manifesta na minha vida. O Espírito Santo vai muito além do que orar em línguas. O Espírito Santo vai muito além do que o dom de curar. O Espírito Santo, ele é a fonte de todas as coisas. Todas as coisas estão nele e é por meio dele, somente para ele e por ele. São todas as coisas. Não tem como nós fazermos nada sem o Espírito Santo. Não tem como nós andarmos sem o Espírito Santo. E isso se aplica em tudo. Às vezes a situação em casa está difícil. Às vezes na família está tendo atritos, está tendo confusão, parece que a coisa está difícil. Às vezes a gente não tem nem vontade de voltar para casa, porque parece que é só guerra. E aí a gente fica assim: ai, o diabo está se levantando, está furioso. E está mesmo, irmão. Mas o que a palavra fala? Que o Espírito do próprio Deus habita em mim. Então é para tudo, eu tenho que dobrar o meu joelho e falar: Espírito Santo de Deus, onde está a raiz do problema no meu lar? Me mostra, me ensina, fala para mim o que eu tenho que fazer. Me dá uma direção. Se não está bom no casamento, então Espírito Santo, o que eu, quanto esposa, posso fazer para poder contribuir a favor do Senhor para esse casamento? Se não está bom lá como marido, Espírito Santo me ajuda. O que eu, quanto marido, posso fazer para contribuir assim como um ajudador do Senhor nesse processo aqui para dar certo? Se a gente não sabe lá, está perdido na criação dos filhos, está um pé de guerra danado, para e pergunta: Espírito Santo de Deus, o que eu vou fazer agora? Porque talvez o Espírito Santo está falando o que a gente tem que fazer, mas o nosso orgulho não está deixando a gente ouvir e obedecer o que ele está direcionando. É por isso que a gente precisa reconhecer. E a partir do momento que eu reconheço ele na minha vida, no meu caminhar, em tudo que eu faço, em tudo que eu tenho, aí a gente vai para a segunda parte. Porque o reconhecer é só a primeira. A segunda parte é submeter. Eu preciso reconhecer
a voz do Espírito Santo. Reconhecer a ação do Espírito Santo na minha vida. E o próximo passo é me sujeitar a Ele. Me submeter a Ele. Obedecer a Ele. Estar debaixo da direção dEle. Colocar Ele em primeiro lugar. Exaltar Ele como Senhor na minha vida. Declarar que é Ele o meu dono. Que eu não sou nada sem Ele. Que o que Ele quer assim eu farei. Mesmo que seja difícil. Mesmo que eu tenha que carregar a minha cruz para segui-lo. Porque a minha cruz, às vezes, é o orgulho. A minha cruz, às vezes, é a minha falta de vontade em obedecer. A minha cruz, às vezes, é um espírito de ofensa que toma a gente e acha que a gente está sempre na razão e o outro está sempre errado. E isso é o que nos impede de submeter à vontade, à ordenança e aquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Então, por que nós não fazemos, talvez? Por que não manifesta em nós? Por que eu carrego a presença do Deus poderoso em mim, assim como você carrega a presença do poderoso Deus em você? Então, por que às vezes a gente chega nos lugares, por que a gente chega, às vezes, na nossa casa, no nosso trabalho, e a presença não enche aquele lugar? Se ela está comigo e com você. Porque nós não sujeitamos. Quando nós nos sujeitamos, aí a coisa muda. Eu estava conversando com meu esposo e ele estava compartilhando comigo uma ministração que ele ouviu e aquilo me impactou e eu fiquei remoendo aquilo por dias. E ele falou assim, o diabo está acostumado com o leão que ruge. Mas ele não sabe lidar com o cordeiro. Olha que profundo. Quem que foi o cordeiro que deu a vida mudo por nós? Jesus. Quem que tem autoridade sobre o diabo? Jesus. E Jesus, ele era um cordeiro que foi para a cruz, mudo, cumpriu o seu propósito. Se sujeitar ao Espírito Santo de Deus não é bradar como leão, não. É como ovelha muda. Morra eu para que ele cresça. Que eu me cale para que ele seja exaltado. Porque às vezes a gente acha, mas eu não vou, eu não sou boa o suficiente, eu não faço as coisas certas para que o Espírito Santo se manifeste. Gente, a gente não é tão importante assim para o Senhor não cumprir o propósito dele, independente dos meus desafios e dos seus. Ele não precisa da nossa perfeição para isso. Ele precisa da nossa submissão para isso. Nós temos que nos sujeitar, porque a partir do momento que eu me sujeito à presença do Espírito Santo de Deus, entendendo que Ele é Deus e a presença dEle é carregada junto comigo, aonde eu estiver vai haver manifestação do poder de Deus, porque eu estou sujeita à sua vontade. E isso é carregar a cruz e segui-lo. É nós deixarmos de sermos meros espectadores num culto de domingo, espectadores da palavra, espectadores do milagre das pessoas que estão compartilhando, espectadores da vida cristã, espectadores dos vídeos do YouTube, espectadores dos pastores, para sermos então praticantes, exercendo o poder manifesto em nós. E então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Não prevalecerão porque não sou eu, mas é o Espírito de Deus agindo por meio de mim, de você. Temos que nos sujeitar. E se sujeitar exige esforço, aleluia, porque não é fácil, né? A gente fala assim, parece até que é fácil. Né? Nossa, sujeitar. Senhor, agora vai. Morra eu que tu cresça, aleluia. Então vai lá perdoar aquele irmão que eu te pedi. Aí, Senhor, mas amanhã? Pera, não estou pronto ainda, calma. Deixa eu orar um pouco mais. Acho que é o espírito do engano que está falando aqui. E aí a gente não perdoa. E aí eu estou sujeito? Não. O Senhor vai poder fluir naquilo que Ele tem para mim? Não. Porque eu não me sujeitei. E aí a gente fala, Senhor, então agora eu vou me sujeitar, agora vai, né, Senhor, eu estou aqui, faça, cumpra em mim. Aí na segunda-feira vem aquela roda de pessoas, aquela roda abençoada, cheia de escarnecedor, falando tudo aquilo que é bem apropriado.
E aí eu fico com vergonha de me posicionar e entro na roda e falo junto. E isso é se sujeitar? Não. É por isso que por amor a Cristo, nós somos lançados à morte todos os dias. Às vezes a gente lê esse texto e fala, isso fica para os países perseguidos, né? Que é lançado à morte todos os dias por amor a Cristo. Tem que glorificar, cultuar o Senhor escondido para não morrer. Não, querido. Ir para a morte todos os dias é negar a si mesmo. É negar a nossa vontade. É negar aquilo que a gente acha para aquilo que a Bíblia diz. É negar aquilo que a gente espera, aquilo que a gente sente, para poder viver pela fé, não por aquilo que eu sinto. Porque as nossas emoções são muito sujeitas, são muito influenciáveis pelo momento que eu estou vivendo. Talvez eu fui traída, talvez eu fui caluniado, talvez eu fui exposto de forma injusta. Então a minha alma está machucada. E a minha forma de perceber o mundo é com esses óculos machucados. Então talvez tudo vai estar ruim, porque eu estou passando por um momento ruim. E é por isso que o crente, aquele que crê no Senhor Jesus, não crê baseado no que sente, mas naquilo que a palavra diz. Porque a palavra ela não muda. A palavra não muda de acordo com o momento, de acordo com o que aconteceu. Ela é imutável. Então, se o dia está mal e você está se sentindo mal, declare, Espírito Santo de Deus, eu não estou bem, a minha alma está abatida. E eu declaro, alma, sujeite-se ao Espírito Santo de Deus. A tua palavra diz e declara a palavra de Deus todos os dias, sobre todas e qualquer circunstâncias, todo e qualquer problema. Declare a palavra de Deus, porque ela não muda, ela é real, ela é viva. Eu preciso reconhecer o Espírito Santo de Deus em tudo na minha vida. Ele está comigo quando eu estou pecando. Ele está vendo. Quando eu estou em santidade, Ele está vendo. Quando eu estou sofrendo, Ele está vendo. Quando eu estou feliz, Ele está vendo. Quando eu estou tentando, Ele está vendo. Quando eu já consegui, Ele está vendo. E em nenhum dos momentos ou fases da minha vida, Ele está me julgando, mas Ele está me ajudando a vencer cada uma das etapas. Porque Ele é o nosso conselheiro, Ele é aquele que dá a direção, Ele é aquele que fala conosco, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele nos santifica daquilo que está errado, Ele nos ajuda no dia mau, e Ele frutifica em nós os dons. Ele quem nos dá o amor, Ele quem nos dá a paz, a alegria, a mansidão e o domínio próprio para poder escolher que caminho eu vou fazer. Ele é quem faz eu reconhecer quando eu preciso de ajuda e quando eu talvez não esteja conseguindo caminhar na direção que Ele está me dando. Ele me convence e fala, busca ajuda, busca a tua igreja, busca a tua liderança. Deixa o Espírito Santo tomar as rédeas da sua vida e fluamos naquilo que Ele tem para nós como igreja. Amém? Nós precisamos despertar e reconhecer quem Ele é em toda e qualquer circunstância e situação da nossa vida. Em tudo, Ele é fonte inesgotável. Não tenho criatividade, peça e o Espírito Santo vai te dar. Não tenho sabedoria, a palavra fala, peça e eu te darei de forma abundante. Não sei falar, peça ao Espírito Santo ajuda, porque Ele vai te dar moderação no seu jeito de falar. Não sei lidar com conflitos, peça para o Espírito Santo, Ele vai te dar estratégia para lidar com os conflitos. E quando a gente pede e está sujeito à direção que Ele nos dá, o inimigo foge. E a palavra fala, resistir ao diabo e ele... Pois é, mas olha o que diz antes. Sujeite-se, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque nem para resistir ao diabo a gente consegue sem antes se sujeitar a Deus. Não tem como. Porque nós precisamos depender e permitir que o Espírito Santo de Deus governe as nossas vidas. E esse Espírito foi quem me preencheu. Esse Espírito foi quem transformou a minha identidade. E na verdade Ele não transformou, Ele resgatou a minha identidade. De alguém que não tinha vergonha para falar, era extremamente tímida, era uma pessoa extremamente insegura. Tudo que eu fazia eu achava que não era bom. Eu achava que eu não era boa o suficiente para ser amada, por ser acolhida, para ser amiga. E o Senhor me resgatou.
E Ele foi mostrando quem eu era e que Ele estava comigo todos os dias. E eu não me senti mais só. Mas eu permiti que Ele mudasse. E então eu mudei. Eu mudei minha forma de falar, porque eu era áspera nas minhas palavras. Eu mudei a forma de me vestir, porque as minhas vestimentas eram de exposição do corpo. Eu mudei a minha forma de pensar e me ver. A minha autoimagem foi transformada a respeito de quem eu era. O Senhor transformou a minha família, a minha casa, os meus pais, os meus irmãos. O Senhor mostrou para mim o que Ele esperava de mim e eu segui nessa direção, dependendo do Espírito Santo. E é por isso que hoje eu posso falar para você, dependa, sujeite-se, porque a nossa vida é completamente transformada. E aonde nós estamos, nós carregamos a presença. E Ele fala o seguinte lá em Atos: não saiam daqui até que o Espírito Santo de Deus venha sobre vocês e derrame sobre vocês poder para que vá. Nós temos em nós o Espírito Santo. E nós precisamos andar de forma intencional. Reconhecer o Espírito Santo em tudo que eu fizer. Eu estou indo para o trabalho, Espírito Santo, como o Senhor quer se manifestar no meu trabalho hoje? Como o Senhor quer falar aqui? O Senhor quer liberar cura nesse ambiente, nessa sala? O Senhor quer trazer conversão? O que o Senhor quer? Um espírito de paz tem que reinar neste lugar? Manifesta aqui. Enquanto nós trabalhávamos, eu estava trabalhando, eu sempre levava um óleo de unção e falava: Espírito Santo, eu toco essas cadeiras, eu declaro salvação, eu declaro um ambiente de paz. Em todos os lugares, das salas dos escritórios, eu levava o óleo de unção e ungia aquele lugar. E eu declarava que a manifestação do Senhor ia se manifestar ali. Em todo o período em que eu trabalhei ali, nós saímos de lá. Quando eu saí, nós já reuníamos todos para orar o almoço. Ninguém falava palavrão. E havia um ambiente de paz naquele lugar. Porque o Espírito Santo muda o lugar. Não sou eu, entende? É o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele só se move quando a gente se move. Porque ele está onde? Em mim, em você. O poder dele está em nós. Então, quando nós nos movemos, o Espírito de Deus se move junto. Então, a gente tem que andar assim: meu Deus, eu estou carregando a glória. Peraí, o que a glória vai fazer nesse lugar agora? Eu estou carregando o poder de Deus em mim. Como que a gente vai conduzir isso? O Senhor quer manifestar em algum lugar aqui agora? E assim o Espírito Santo se move. Quando a gente carrega e está sujeito. Já chegou momentos de telefonar para alguém e a ideia era fazer um telefonema de amizade, assim: oi, tudo bem, como está a semana? E de repente, por que você está assim? E vem uma palavra de conhecimento. Deus me mostra isso, e a gente começar a orar e chorar e a coisa mover naquele lugar. Porque o Espírito de Deus está em nós. Então carregue, experiencie a presença do Espírito de Deus, reconheça a presença do Espírito Santo de Deus que está em você. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a fechar seus olhos agora. E eu quero que você comece a pensar e comece a orar e pedir para que o Espírito Santo te mostre em toda a sua trajetória como Ele se manifestou na sua vida. Da onde Ele te resgatou. Da onde o Espírito Santo te tirou. Aonde Ele está te conduzindo. O que o Espírito Santo de Deus está te cobrando de fazer para que você rompa áreas da sua vida que precisam de libertação. O Espírito Santo de Deus, ele já está te convencendo do pecado, já está te mostrando áreas que precisam ser entregues para Ele, que precisam ser sujeitas a Ele. Escolha, você pode, o livre arbítrio e o poder de domínio próprio, de escolher, está sobre nós por meio dele. Escolha entregar para Ele hoje. Talvez você anseia por experienciar algo sobrenatural na sua vida. E o Espírito Santo de Deus, ele anseia em te levar a experimentar isso. Então entregue o seu coração e sujeite-se a Ele.
Permita que Ele entre nos quartos fechados. Permita que Ele visite áreas da sua vida que talvez você não quis expor. Permita que Ele traga cura para a sua alma. Permita, reconheça a presença dEle na sua vida. Talvez muitos aqui ainda tenham o engano de que o Espírito não está com eles estão só. Porque é mais fácil reconhecer, em muitos momentos, a voz do inimigo, de acusação, uma voz de dor, uma voz que traz uma sensação de morte. Mas, nesse momento, eu quero clamar para que o Espírito Santo de Deus se manifeste e que essas vozes cessem na sua mente, em nome de Jesus. E que você comece a reconhecer o Espírito Santo de Deus. Comece a reconhecer. Comece a declarar a palavra que é a verdade. A fé não é emoção, a fé é crer na palavra de Deus, independente do que eu estou sentindo naquele momento. Então comece a declarar: o Senhor me ama, Ele me escolheu. A palavra disse que Ele me escolheu para salvação desde o princípio. E que a obra do Espírito Santo, santificadora, está trabalhando na minha vida para que eu possa caminhar com Cristo. Declare a palavra. Se você precisa de direção para sua casa, para sua família, o Espírito Santo de Deus, Ele é quem dá sabedoria, direção, norte. Ele é guia. Ele é guia. Pergunte: para que caminho eu vou? Que jeito eu falo? O que eu preciso mudar em mim para que as coisas rompam e mudem e comecem a fluir no meu lar, com os meus filhos, no meu casamento? Se de repente existe uma angústia sobre uma decisão que tem que tomar, pergunte para o Espírito Santo: Espírito Santo, qual é a direção? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, qual é a direção? A palavra diz que o Espírito é quem nos dirige. Ele vai mostrar o caminho. Ele é guia. Se existe alguma enfermidade física ou alguma enfermidade emocional, o fruto do Espírito, ele vem para curar as nossas emoções. Porque o fruto do Espírito nos traz a paz, a mansidão. O fruto do Espírito nos dá a alegria genuína e verdadeira. E se existe algo físico, o poder do Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ele pode também liberar hoje cura sobre nós. Então nós precisamos nos submeter e clamar e entregar e falar: Senhor, eu confio no Senhor e eu declaro cura sobre os meus ossos, eu declaro cura sobre as minhas articulações, eu declaro cura sobre o câncer, eu declaro cura sobre os órgãos, eu declaro cura sobre os olhos, eu declaro a cura em nome de Jesus. Eu entrego para o Senhor. Às vezes estamos tão acostumados e queremos ficar presos à dor, queremos ficar presos à mágoa, queremos ficar segurando como se fosse uma garantia de que nunca mais passássemos por uma situação difícil, mas não tem como, porque a palavra fala que no mundo nós teremos desafios, dificuldades, tribulações, dores, não estamos isentos dela. Mas a palavra diz: tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, e o Espírito que estava sobre ele, que ajudou ele a vencer o mundo, está sobre você e vai te ajudar a vencer esse desafio. Porque o Espírito de Cristo Jesus habita em nós. Aleluia. Reconheçam, reconheçam. Reconheça Ele na sua caminhada. Reconheça o Espírito Santo na sua caminhada. Reconheça a presença dEle no seu lar. Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Ele é aquele que nos dias que estamos andando pelo vale da sombra da morte, nos leva a não temer, porque Ele está conosco. Ele é aquele que nos fala: vai, ide, avança, continua, não desista, persevere. Maior sou eu
que habito em você do que todas as vozes do mundo que te fazem querer parar. Não desista. Não desista. Não desista. Senhor, nós clamamos nessa noite. Toca, Senhor, a cada um aqui de uma forma abundante e sobrenatural. Levante as suas mãos mais alto do que a sua cabeça. Abaixe a sua cabeça, levante as mãos como um sinal de rendição ao Senhor. E comece a entregar a Ele agora o teu coração. Senhor, eu entrego o meu coração. Senhor, eu entrego. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu naquela cruz para me salvar. Eu reconheço a tua palavra que diz que o selo que me conecta com a eternidade é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Ele é a garantia de que eu serei salvo. Ele é a garantia de que eu vou passar por tribulações e vou vencer. Ele é a garantia de que eu consigo, de que eu avançarei. Entrega para o Senhor agora as áreas da sua vida que precisam ser entregues. Sujeite-se, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ei, sujeite-se. Não segure aquilo que o Senhor está te mandando entregar. Não segure aquilo que o Espírito Santo de Deus está te mandando abrir mão, porque Ele tem algo a fazer na sua vida, e para isso você precisa ser livre. Entregar ao Senhor é andar em liberdade. Onde o Espírito Santo está, há liberdade. Nós não somos escravos do medo, nós não somos escravos do pecado, nós não somos escravos, mas nós somos livres por meio do Espírito Santo de Deus. Essas são as verdades da palavra. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará na sua vida. Confia no Senhor, avance, deixe o Espírito Santo fluir por meio de você. Levante as suas mãos, comece agora a adorar ao Senhor. Adore a presença dEle com a sua voz. Comece a adorar. Nós precisamos aprender a adorar ao Senhor além das canções, mas espontaneamente declarando: Senhor, Tu és bom. Deixa a gratidão, Espírito Santo, nos traga aos lábios motivo de gratidão para que possamos Te adorar. Nos traga a memória, Senhor, motivos de gratidão para que possamos celebrar. Agradeça, honre e glorifique Ele. Sujeite-se, pois, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua bondade. Nós Te agradecemos porque o Senhor renova as Tuas misericórdias sobre nós, e é a causa que de nós não sermos consumidos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é conosco. Obrigada porque nós podemos passar pelo vale da sombra e da morte e nós podemos não temer porque o Senhor está conosco. Obrigada porque o Senhor é conselheiro. Obrigada porque eu não estou só. Obrigada porque o Senhor é meu ajudador. Obrigada porque independente de mim, apesar de mim, das minhas imperfeições, apesar das minhas ações, o Senhor me escolheu e me ama e não desiste de mim. Ele não desiste de nós. E Ele nos chama: desperta, desperta, eu habito em você, desperta, desperta, eu estou com você todos os dias. Desperta porque você não está sozinho. Desperta porque o meu poder flui através dos seus lábios. Desperta porque na sua mão há poder, há autoridade para declarar, para expulsar. Em suas mãos há poder e autoridade para que o reino de Deus se manifeste aonde você estiver. O reino de Deus se manifestará porque Ele está com você, Ele habita em você e você está neste reino. Agradeça ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glorifique a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixe o Espírito Santo fluir. Eu quero convidar você que talvez esteja com uma dificuldade, apesar de entender e reconhecer, você ainda
sente que existe algo que te impede de fluir na presença do Espírito Santo, se você gostaria, vem aqui à frente, nós vamos orar. Se você está aqui também e sente esse vazio que eu falei, talvez esse vazio que por muito tempo você buscou e não conseguiu entender, preencher. Talvez você já até caminha com Deus, já reconheceu Jesus, mas o vazio permanece aí. Eu quero te convidar a vir aqui, porque nós vamos orar para que você receba o Espírito Santo sobre você. Se você quer hoje também reconhecer Jesus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é o selo a partir do momento que eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Para que eu possa experimentar esse Espírito de Deus, eu preciso primeiro reconhecer e ser salvo. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui à frente, nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sujeite-se, pois, a Deus. Você que está na congregação, levante a sua adoração ao Rei dos Reis. A presença dele está aqui. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore. Adore. Aleluia.